Olá, amigos. Estamos começando o programa Várias Soluções para falar hoje de um tema super importante que envolve saúde. No Brasil existe um número considerável de pessoas que são intolerantes à lactose, celíacos e também sofrem com diabetes. E muitas vezes essas pessoas não têm recursos necessários para poder se tratarem ou também adquirirem alimentos que são essenciais nesse processo de cura. Eu estou recebendo a doutora Flávia Santa Rosa, que é empresária, mas também é biomédica, tem um trabalho todo bacana envolvendo essa área e vai nos contar um pouco das observações que ela tem, do que ela propõe de melhoria para a sociedade através do projeto dela. Fábia, seja muito bem-vinda, a satisfação tê-la aqui. Obrigada, Rogério, obrigada pelo convite, é uma satisfação. E espero poder ajudar aí os teus telespectadores no que for da questão da saúde, principalmente aí dos celíacos, né, que é uma doença relativamente nova aqui no Brasil. E, bom, vou falar um pouquinho, né, o que são os celíacos, né, que doença é essa. Até aproveitando, você tocou num ponto super importante. Muitas pessoas não sabem o que é celíacos, né? Você citou que é uma doença relativamente nova e as pessoas têm ainda essa desinformação de maneira gritante sobre o problema e às vezes são até portadoras desse mal, não é? Sim, muitas pessoas nem sabem que tem essa doença. É uma doença, inclusive, crônica, ela não tem uma cura, né? E a pessoa também ela pode ter qualquer idade, não existe uma idade específica. Então, a importância da gente ficar atento aí com essa questão de ingestão de alimentos que muitas vezes a gente consome, passa mal e não sabe nem que foi o alimento, né? E, bom, vamos lá, o celíaco. Quem são os celíacos? Celíacos são pessoas que têm uma intolerância ao glúten, né? Então, muita gente que vai no supermercado vê lá pão sem glúten, gluten free. Então, esses alimentos que estão contidos, aliás, o glúten está contido no trigo, na cevada e no centeio. E também na aveia por contaminação. Por contaminação? Por contaminação. Então, é um produto também perigoso. E essa alimentação é uma alimentação muito especial, porque, veja bem, tudo praticamente é feito com o trigo, não é verdade? Então, imagina essas pessoas que têm esse problema com a questão do glúten, que é uma proteína importantíssima, inclusive, para o organismo. Essa pessoa não pode consumir o pão. Como que ela vai saber que ela passou mal? Porque ela comeu um pãozinho. Que ela passou mal porque comeu uma macarronada. Então, praticamente, a alimentação do brasileiro é tudo em função do glúten, do trigo, principalmente, que é fabricado a maioria dos alimentos. Então, o que se encontra nas prateleiras dos supermercados sem o glúten? Muito pouca coisa. E quando encontra também o preço bem mais caro. Essa é a grande questão, né? E vamos lá, falar também de um outro problema da saúde do brasileiro. E esse problema tem crescido muito ultimamente, que é a questão da intolerância à lactose. Imagina, seu filho acabou de nascer e você não sabe que ele tem esse problema com a lactose. Então, você tem que amamentar uma criança que tem um problema fisiológico e esse problema está afetando o organismo dele. Aí, até descobrir que a lactose, imagina quanto foi de sufoco desses pais para enfrentar o problema dessa criança. Felizmente, hoje no SUS, né, a gente já tem a distribuição do leite sem lactose, né, para as crianças recém-nascidas. Mas aí o problema continua e os pais têm que comprar esse leite sem a lactose. E também é um outro problema, o preço é bem mais caro. A lactose é uma reação da intolerância à lactose do leite, né, ao açúcar. Então, as pessoas não têm uma enzima que chama lactase, que é isso que faz com que você não aceite o componente lactose, né, do leite. E o organismo vai rejeitando. E não é só leite, né? Todos os produtos lácteos. Então, queijos, iogurtes, enfim, tudo que a criançada gosta, né? Então, essa é uma alimentação diferenciada também. É um outro problema aí com relação aos custos deste produto. E nós temos os diabéticos. Os diabéticos é um outro problema, né? Nós também sabemos que todos os produtos diet são bem mais caros.
né? E o diabetes, você sabe que a doença mais famosa no Brasil, número 1, é o diabetes? Então, praticamente, a sociedade, acho que mais de 70% das pessoas sofrem de diabetes. Mas posso aprofundar um pouco esse assunto? Sim. Em decorrência do quê? Má alimentação, fatores alimentares ou também emocionais? Você diz essa questão da intolerância? Então, por exemplo, diabético, você tem uma rejeição do pâncreas, né? Que acaba não produzindo uma insulina, você não produz, não tem a produção ou a produção é ineficiente dessa insulina. E reações, aspectos emocionais criam reações negativas ou positivas, né? No caso do diabetes, concordo com você. Tem o problema, tem o aspecto emocional, né? Que acarreta, sim. Mas ainda o maior problema é a questão da obesidade. É o principal fator que desencadeia a diabetes. Hoje, no Brasil, a obesidade também, se não estiver em primeiro ou segundo, talvez a diabetes esteja em primeiro lugar, a obesidade em segundo, porque a obesidade é um problema sério também e que desencadeia a diabetes, desencadeia outras doenças também, né? Então, a diabetes, aliás, a obesidade é um grande problema aqui na saúde do nosso país. Isso também se reflete na falta de atividade física, que sempre é citado como um dos fatores essenciais também para acarretar inúmeras doenças. Sim, a pessoa que é sedentária, obviamente, ela tem uma maior propensão de adquirir doenças, né? Porque ela o organismo não tem um exercício físico, claro, mas acredito que é mais a alimentação. Problema da diabetes, problema de obesidade, claro que existe o fator sedentarismo, isso é importante ressaltar, mas a questão da alimentação é fundamental. Aproveitando o gancho, né, me parece que o único tratamento, ou o tratamento mais eficaz, no caso do celíaco, também daqueles que têm rejeição à lactose, diabético, é a alimentação. E a Fábia vai falar sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos em instantes.